E aí, pessoal que fez o concurso da Universidade Federal do Maranhão este domingo, né? Então saiu o gabarito preliminar da banca. Então a gente vai dar uma conferida aqui e comentar alguns recursos, tá bom? Mas antes de começar, vamos mostrar aqui no vídeo como é que encontra, tá bom? Então a gente vai lá no site da organizadora, tá bom? Clica aqui, ó. Aí a gente tem essa forma, tem uma outra forma também, que é pelas notícias. Então aqui a gente tem as provas, aqui ó, as várias provas que teve e o gabarito preliminar. Se você quer ver o gabarito preliminar que a banca deu, ó, tem aqui ó, nível médio, português, legislação, e vai por todos os cargos de nível médio. E na segunda página a gente tem os cargos de nível superior, tá certo? Então o gabarito já está disponível. Assim como eles colocaram a prova. E o que a gente vai comentar agora? Questões passíveis de recurso, né? Para anular. Nessa aqui eu vi só para anular, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, vamos ver a prova de assistente. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção para o edital. Deixa eu só abrir aqui o edital para a gente comentar aqui os negócios, porque tem algumas pessoas que não sabem desse detalhe. As questões, cada prova, né, língua portuguesa, legislação, ela tinha pesos, tá bom? Então, por exemplo, língua portuguesa tinha 10 questões, legislação tinha 10 questões, conhecimento específico tinha 30 questões. Cada prova dessa, ela tinha um peso, ó, português tinha 1,5, legislação tinha 1, conhecimento específico tinha 2,5, ou seja, conhecimento específico ela tem um peso maior. Então, se você acertou mais em conhecimento específico, a sua pontuação vai ser jogada para cima, tá bom? Então, vai ser a questão do peso. Aí vamos dizer que você acertou 6 questões em legislação e o peso é 1. Aí você vai ter 6 pontos em legislação, tá bom? E você faz isso para as outras disciplinas. Atenção, olha aqui o item 9.4. Por quê? Seria o corte, tá bom? Então você tem que ter pelo menos 6 pontos. Não são 6 questões aqui, ó. São 6 pontos em português, ou seja, 4 questões. 4 pontos em legislação e 30 pontos em conhecimentos específicos, tá certo? Então, atenção nisso aí. E tem outras ferramentas, tem o de olho na vaga, que vocês podem consultar, tá bom? Então, era isso que eu tinha para comentar. E a sua nota pode ser de 0 a 100 pontos. É pontos, tá bom? Tem 50 questões e 100 pontos. Então, vamos lá, né? Então, o que acontece? A gente tem 2 recursos para analisar. Deixa eu começar aqui pela 38. Ó, o planejamento estratégico, apesar de muitas metodologias de aplicação, apresenta elementos essenciais para seu desenvolvimento. Sobre o fluxo do processo de planejamento estratégico, é correto afirmar. Certo? A 38. E também a gente tem a 41. A 41 aqui, ó. De acordo com a teoria dos 2 fatores de Herzberg, quais são os 2 tipos de fatores que influenciam a motivação dos colaboradores, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, direcionamento. Atenção, é direcionamento para você fazer o seu recurso. Você tem prazos para fazer o seu recurso. Eu não detalhei por conta de tempo, tá bom? Cheguei agora e na correria não deu, mas eu escrevi assim em forma de tópicos, tá bom? Então você vai pegar esses tópicos e vai desenvolver, vai procurar na internet, entendeu? Isso aqui é só um direcionamento, tá bom? Atenção, é um direcionamento. Então vocês não vão copiar, porque não pode ser copiado e colado. Vocês têm que escrever, tá bom? Por quê? O recurso vai ser analisado pela comissão, né? Então, vocês vão fazer os seus recursos e enviar. E aguardar a resposta da banca, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão é a 38. Ela cabe anulação, sim. Por quê? Anotei aqui, ó. Não há consenso entre os autores. Então, falou em planejamento estratégico, essa sequência ela não é um consenso. Então, a gente tem aqui, ó, como eu coloquei, ó, os mais conhecidos que são Maximiano, Chiavenato, Djalma Rebouças de Oliveira. Eles são os mais conhecidos, eles têm uma visão sobre o planejamento estratégico. Mas nós temos outros nessa mesma área de planejamento estratégico, como, ó aqui, ó, Certo e Peter, Bettler, tem outros, que eles falam sobre planejamento estratégico, as etapas, as fases, de forma diferente.
Aí fica complicado. Se foi o que até aqui eu coloquei aqui, ó. A questão ela não especificou o autor no comando da questão. Se ela tivesse colocado, talvez a gente tivesse um norte, mas ela não colocou. Então o problema dessa questão é não ter especificado. As questões eu achei bem confusas, porque elas não estão assim completas, tá bom? As alternativas, tá bom? Não deixou claro qual seria o autor. Então ela poderia ter feito, ajudando vocês na hora dessa questão, né? E não ter inventado do jeito que ficou, tá bom? Então, por isso que a gente vai pedir a anulação na questão. Mas atenção, isso é só um direcionamento. Vocês, quem errou, né, vai fazer sua questão de acordo com esses tópicos. Vocês podem buscar outras fontes, procura no Google como é que funciona, tá bom? Mas vocês têm que escrever. Aqui é só pontuações. Então, não há consenso. A questão não especificou qual é o autor. E por essas e outras você vai fazer o seu recurso, viu? Tá bom? Evitar deixar recursos iguais, tá bom? Não adianta colocar aqui, todo mundo copiar e colar, tá bom? Então vamos agora para 41. A 41 falava na teoria dos dois fatores. Então, essas duas questões foi o que eu comentei já no vídeo de domingo. Por quê? Porque ela já tinha duas respostas, ou mais, ou nem ter resposta a 38, e no caso da 41 ter duas respostas. Por quê? A teoria dos dois fatores de Herzberg, ela é os fatores motivacionais e higiênicos. Porém, ela também pode ser conhecida como fatores intrínsecos e extrínsecos, tá bom? Então, vocês vão buscar na internet mais informação sobre como detalhar isso, tá bom? Então, há duas alternativas corretas, tanto a letra A e a letra E. Por isso que a gente vai ter que pedir a anulação na questão. Então, quem se sentiu prejudicado na letra A, quem marcou a letra E, por exemplo, pode pedir a anulação. Se vai ser deferido ou não, aí vai caber a banca. Mas há duas alternativas corretas bem explícitas, tá bom? Outra questão que eu acho assim estranha é a 37, ó. Analise as alternativas sobre o papel do planejamento nas organizações. Foi o item 1, pronto. Item 1. Planejar consiste em indicar os caminhos e as diretrizes da organização e acontece em todos os níveis organizacionais. Então, como eu disse no vídeo de domingo, eu marcaria correto. Mas, quem se sentiu prejudicado aqui pode entrar com recurso. Quem marcou essa incorreta, né? Porque a forma com que ficou escrito aqui dá a entender que as diretrizes estão envolvidas com tudo, né? Quando a diretriz está no nível, acredito que é o tático, ou no estratégico, tá bom? Então, a escrita dela não ficou legal. Então, vocês procurarem na internet como é que funciona esse planejamento, tá bom? Então, era isso para 37, tá certo? Então, aqui está mais ou menos um direcionamento, um norte para vocês, tá bom? Como é o recurso? Vocês vão ter que escrever no edital, tem tudo explicado como é que funciona, onde enviar, tá bom? Atenção aos prazos, né? Que tem um cronograma. E o que acontece? Deixa eu ver aqui um negócio no edital aqui, ó. No edital de vocês. Pronto, no edital de vocês, ó, tinha 3 vagas para ampla concorrência em São Luís, um para deficiente e um para negros, né? Em Balsas, ó, tinha uma ampla concorrência, em Chapadinha, em Pinheiros tinha 3 para ampla concorrência, tá bom? Então, isso aqui é vagas, tá bom? Porém, tem um cadastro de reserva. O cadastro de reserva, vocês têm que manter a esperança, porque concurso de nível superior, de nível de universidade, ele chama muita gente de assistente, tá certo? É muito rotativo. Então, quem tiver aqui, por exemplo, em 16º, mesmo tendo 3 vagas em ampla, não perder a esperança, porque chama rápido, nem se aveste, que sai, nomeia rápido, viu? Então o negócio é só aguardar, tá bom?
E deixa eu ver o que tem mais para comentar. Questão dos recursos. Pronto. Por enquanto era só isso. Ó, comenta aí no vídeo alguma coisa que vocês têm dúvida, alguma coisa, algum tema pra gente comentar aqui outro dia, na quinta-feira ou no final de semana, tá bom? Então comenta aí o que vocês gostariam que comentasse. Então, ó, pronto. A questão aqui do cadastro de reserva, né? Não foi o meu caso, mas, por exemplo, no meu concurso de assistente que eu passei na Universidade de Campina Grande, a Federal, tinha coisa de 30, 20 e poucas vagas. Acabou chamando quase 100 pessoas de assistente. Eu fiquei 2 anos e meio, é coisa rápida lá, esses concursos de assistente. É muito rotativo, tá certo? Então é bom ficar acompanhando. Ficou em 16º, ficou na lista lá no cadastro de reserva, fica acompanhando, fica nos grupos, tá bom? Então, era aí. Sim, outra coisa, questão de nota de corte. Para ficar nas vagas ou não dá para saber ainda, né? Tá muito cedo, mas eu acredito que venha bem alto, porque as questões de específica elas estavam bem tranquilas, tirando uma ou outra questão, e de legislação a maioria estava bem tranquilo também. Eu não vi português, mas eu acredito que fique acima de 90 com tranquilidade para entrar até no cadastro de reserva, tá bom? Eu acredito no mais 90 de você, tá bom? E era isso, e não deixa de se inscrever no canal e deixar a sua curtida, tá bom? E valeu!